versão NVT, tá bom? Os irmãos ficam à vontade também para acompanhar aqui no nosso telão. Palavra de Deus que diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não tiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados do monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecem em mim, em minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o meu Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele, eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Pai querido, eu agradeço ao Senhor Jesus, primeiro pela mensagem que o Senhor entregou. Pai, eu peço que o teu Espírito tenha total liberdade. Se for por mim, Pai, eu não tenho nada a oferecer de bom, mas a tua palavra é vida. Então eu peço, Pai amado, que ela possa cair sobre terreno fértil, para que assim produza muito mais, ó Pai amado. E que em nome de Jesus exista transformação em nosso nome. Amém. Amém. Queridos, eu peço aqui aos irmãos a licença de, antes de explanar a contextualização de João 15, falar um pouquinho sobre felicidade. Porque felicidade é algo que tem uma certa importância na nossa vida. Todos nós aqui queremos, desejamos a felicidade, bem como também a felicidade dos que estão em nossa volta, não é mesmo? Ninguém aqui acorda dizendo, hoje o dia, em nome de Jesus, vai ser horrível. Não, a gente acorda e ora ao Senhor pedindo, Pai, que este dia seja um dia abençoado. Quem é professor já ora intercedendo, porque não se levantar, né? Então, nós temos algo em comum, né? Em questão ao nosso serviço, mas em tudo nós desejamos que o nosso dia seja um dia alegre. Amém. E se nós desejamos alegria, também gera expectativa. E essa expectativa, geralmente, ela vai ser em como obter essa felicidade. Aqui já mora um certo problema, levantando já uma problemática. Porque se eu não compreendo o que é felicidade, automaticamente essa busca em obter a felicidade, ela vai ser por fontes errôneas. Ela vai ser por fontes externas. E a partir de então, começa a surgir algumas palavras, algumas ideias sobre felicidade. Quem já ouviu algumas pessoas falarem? Quando eu conseguir um emprego certo, eu serei uma pessoa feliz. Ou quando eu casar com uma mulher ou com um homem ideal, eu serei uma pessoa feliz. Ou quando eu alcançar o corpo ideal, idealizado pelos padrões naturais deste mundo, eu serei uma pessoa mais feliz. Mas dentro da perspectiva cristã, o que nós vemos em João 15 não é a ideia de uma felicidade externa. Porque a partir disso, vem ser uma pseudo-felicidade. Uma felicidade errônea, dependente de circunstâncias que são totalmente finitas a este mundo. Isso gera o que nós chamamos de escravidão emocional. As pessoas que dependem de coisas externas para serem felizes, elas são escravos emocionais, porque o mundo muda. A cada 5 anos, ainda mais com essa globalização, né, gente? O mundo, ele está mudando. E se eu vou
através das tendências, ser feliz, a todo momento eu vou ter que ficar renovando a minha felicidade. A maneira como Cristo nos chama, nos convida para ser feliz, é de uma forma absoluta. Amém. É com uma base absoluta nele. Amém. Existem diversos conceitos de felicidades. E eu separei dois conceitos de felicidade que eu consigo observar de maneira muito facilitada no nosso cotidiano. Um dos primeiros conceitos que eu quero pontuar aos irmãos é uma felicidade subjetiva. Aonde, para ser feliz, basta eu estabelecer os meus próprios critérios de felicidade. Ou seja, isso independe se isso vai ser contra uma moral totalmente boa para mim ou boa para a comunidade onde eu vivo, independente. A partir desse critério subjetivo, basta eu querer achar que aquilo é bom para mim e aquilo é feliz, e eu me torno feliz subjetivamente. Também os padrões de felicidade hedonistas, porque liga a felicidade a experiências prazerosas e desenfreadas. Nós vemos isso de forma evidente em músicas, né, no próprio teatro, no próprio cinema. O sexo sendo algo exposto como uma forma banalizada. A própria droga através das músicas, a vaidade, tudo isso, obrigado, Nilson. Tudo isso remete, queridos, à questão de uma felicidade errônea, não estabelecida nos padrões a qual o Senhor nos chama. Então, ambos, tanto o subjetivo quanto o hedonistas são explorados pela mídia. A todo momento, quando eu passo lá no Instagram, eu vejo. A todo momento, sendo explorado para que a gente fique escravo de uma felicidade que não é baseada em Cristo Jesus. E é necessário que a gente possa refletir qual é a fonte de felicidade que eu tenho vivido. É com qual base que eu tenho respirado uma felicidade. A felicidade em Cristo Jesus não é subjetiva. É totalmente absoluta. Amém. É absoluta. E falando aqui no que tange as Escrituras, e é algo que me maravilha quando eu leio João. João é um apologeta. Ele defende a fé. E eu tenho um melhor professor de apologética, que me deu aula no seminário, e me ajudou a compreender a maneira como eu devo defender a minha fé de uma forma racional. E Jesus, ele ensinava de modo simples, mas com uma imensidão de profundidade. Amém. Ele ensinava com profundidade e ensinava com autoridade. As pessoas que ouviam os ensinos de Jesus falavam: como? Da onde surgiu? Que maravilha! Ele prega com autoridade. Diferente dos religiosos fariseus que pregam querendo se mostrar para aqueles que o viam. Porque estavam pautados simplesmente em uma lei que, ao invés de trazer liberdade, escravizava. Porque a lei, como Paulo me fala aqui em Romanos, a lei ela aponta para o pecado. A lei aponta para o pecado. E se eu prego ela, se eu demonstro ela sem querer que as pessoas realmente tenham a transformação, eu não vou alcançar o objetivo absoluto que a Bíblia nos fala. Jesus, ele pregava com a perspectiva de uma ortodoxia, que é a crença correta para a salvação. Quanto os judeus, fariseus, pregavam através da ortopraxia, que é a prática, ética, conduta correta para a salvação, algo que não dá para ser feito. Em João 5,39, o próprio Jesus diz: vocês estudam as Escrituras, tendo a fé que nela tem a própria salvação, mas a própria palavra testifica de mim, que através de mim eu vou salvar essa humanidade. Olha que coisa maravilhosa! Não tem como tirar de forma realmente absoluta a verdade do Evangelho, porque ela é exposta. E eu falo muito para os meus alunos isso nas aulas de ensino bíblico.
eu falo, meus queridos, quanto mais a gente expõe as palavras do Senhor, ela é vida para aqueles que estão em vida e morte para aqueles que estão em morte. Quanto mais eu prego a palavra, mais pessoas vêm para cá e outros que se afastam, que não vai querer ouvir, vai ser comichões nos ouvidos. Então Jesus ele utilizava o uso cotidiano dos camponeses, dos campos, dos animais, das plantações, para falar de verdades totalmente complexas para pessoas que eram simples. Aqui no caso de João 15, ele faz o uso da videira. Eu tive o prazer de morar em uma casa que tinha minha avó chamava de pé de parreira, né? Tinha um pé de parreira lá, mas ele nasceu de uma maneira muito, né? Eu acho que alguém, né, jogou um carocinho lá e nasceu. Então ele não dava tanto fruto como eu gostaria que ele desse. Quando ele dava, era um fruto que era meio, né, medíocre ali, não era um fruto tão bom. Mas eu lembro que ele se enrolou assim numa madeira e foi crescendo, porque eu acho que a parreira, ela é daquelas plantas trepadeiras, né? Então ela vai crescendo se tiver algum apoio. E a videira, para o povo de Israel, culturalmente dizendo, é um símbolo de provisão. É um símbolo de felicidade, de abundância. Nós vemos isso quando alguns espias no Antigo Testamento vai olhar a terra prometida. E como forma de falar que naquela terra era uma terra fértil, eles trazem o que para onde estava o povo de Israel? Trazem uvas, apresentando que aquela terra era terra fértil. Mas não era qualquer uva, era a uva que não tinha que ter mais de 2 pessoas para carregar. Olha que como isso é um simbolismo ideal para falar de algo frutífero, algo que traz vida. No Antigo e Novo Testamento, a Bíblia, ela expressa a videira, muitas vezes como o próprio povo de Deus no relacionamento com Deus. O povo de Israel e o seu relacionamento. No contexto aqui de João 15, como nós lemos, aqui é a última ceia. É a última ceia, os últimos ensinamentos de Jesus com os seus discípulos. E ele utiliza dentro dessa narrativa uma analogia da videira para falar que os ramos que estão nele, enxertados nele, esse produz frutos. Ao contrário dos ramos que não estão nele, já tem um objetivo que é o quê? Morrer, que é ser queimado, é ser lançado fora. E quando nós ligamos aqui com aquilo que ele fala sobre os frutos, nós também fazemos uma coerência com aquilo que Paulo fala em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Então, levando a essa compreensão, eu peço também novamente a licença dos irmãos, para que eu possa fazer uma aplicação utilizando somente o fruto da felicidade, da alegria, mas sabendo que aquilo que vem, né, da parreira, da videira, é o fruto embasado em todos os frutos do Espírito. Mas, como uma forma de aplicação somente, eu quero utilizar somente o fruto da alegria para a gente aprender mais sobre isso e orar, tá bom? Então, a primeira verdade que eu falo aos irmãos é permanecer em Cristo produz a verdadeira felicidade. Onde isso está? Em João, versículo de número 4, que diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Amém. Queridos, aqui Jesus ele exprime uma ordem, usando o imperativo: permaneçam em mim. E o permanecer no Senhor é que, no entanto, somente nele é que podemos frutificar. É somente em Cristo Jesus. Não há outra alternativa para que eu possa frutificar em Cristo Jesus. Em frutificar de forma que a minha verdadeira felicidade venha à existência. Então, eu resumo que a verdadeira felicidade é baseada no relacionamento com
Cristo. Amém. Eu vou ser feliz verdadeiramente e fugir dos padrões estabelecidos de felicidade deste mundo quando eu tenho uma vida de oração constante. Quando eu tenho a leitura da palavra assídua no meu dia a dia e a obediência a ela. Logo, não basta eu somente vir à igreja. Assim como eu mesmo falo para dentro de casa, olha, eu estar na garagem não me faz ser um carro. Eu estar no jardim não me faz ser uma árvore. Eu tenho que realmente ser. Eu tenho que realmente fazer parte e estar entregue dentro do propósito. Amém. Quando nós vemos aqui também o que o próprio Cristo fala no versículo de número 15. Agora, não nos chamamos mais escravos, ou em algumas traduções servos, agora nos chama amigos. E um amigo, ele tem relacionamento, um amigo ele tem intimidade, um amigo sabe ouvir a voz do outro, né? Obedece e fala, obrigado pela dica. Um amigo, ele tem o dia a dia constante com o outro. Não necessariamente, né? Eu estou com o Pedro todo dia, mas eu posso ter ali, chegar no Pedro, preciso conversar com você. Estou passando por essa situação, irmão, ora comigo. Um amigo tem intimidade. Se nós chamamos Deus de amigo, nós temos intimidade com Ele. Amém. Pelo menos assim deveria ser. Eu quero trazer uma situação de um exemplo de uma pessoa que permaneceu em Cristo. Hoje ela não está mais entre nós, que ela foi a minha madrinha de casamento. Infelizmente ela faleceu esse ano com 40 anos apenas. Vítima de um câncer. É um problema que infelizmente, né, tem tirado muitas vidas. Mas a luta dela não só começou quando ela descobriu o câncer, mas 3 anos antes de descobrir o câncer, o marido dela faleceu de câncer. Primeiro perdeu o marido, 3 anos depois descobriu que estava com câncer. Diante dessa circunstância, ela me trouxe algo que realmente impactou a minha vida. Porque independente do dia que ela tinha quimioterapia e tinha culto, ela falava, eu vou para o culto. Não vou deixar de congregar. Porque isso é a minha vida, eu tenho a esperança da vida eterna. Amém. Eu tenho esperança, então eu quero ir para o culto. E ela louvava com felicidade, mesmo às vezes fraca. Isso me trouxe algo que eu falei, meu Deus, no dia que eu não vi ela no culto era porque eu não ia, mas ela ia. Olha que coisa. A última vez que eu vi ela foi ainda esse ano. Eu fui num culto de oração da igreja que eu congregava e tinha 5 pessoas. Ela estava entre as 5. E eu cumprimentei ela, falei, o apelido dela, né, era Nenê. Falei, Nenê, a gente queria que o Senhor pode, né, trazer saúde, restaurar a saúde, Nenê. Vamos continuar perseverando no Senhor. Ela falou assim, Rafa, você quer saber de uma coisa? Eu só estou feliz de estar aqui hoje. Estou feliz de estar aqui. E se amanhã eu não estiver, a minha felicidade está em Cristo. Amém. Isso daqui é uma felicidade realmente verdadeira. Quando eu preparei essa palavra, eu preparei há um tempo atrás. Foi num momento que eu falei, o Senhor vai me dar um momento para trazer essa palavra aqui para a nossa igreja. E eu confiei nisso. Talvez essa palavra estava tocando o seu coração no momento ideal. Está chegando no momento ideal para a sua vida. Ela me ensinou que a felicidade dos que estão em Cristo supera o sofrimento da atualidade, do tempo que nós estamos passando. Porque a felicidade segundo o mundo tem um tempo limitado. Ela tem um tempo de validade, um prazo de validade, porque se eu fecho meus olhos e a minha felicidade está baseada no meu carro, acabou para mim. Acabou. Ou se está baseado num familiar, acabou. Mas quem está baseado numa felicidade concisa em Cristo, né, consistente em Cristo, esse vai levar para a eternidade, a felicidade plena. Vai fazer parte do reino dos céus. Glória a Deus. A segunda verdade que eu quero trazer para os irmãos é que a verdadeira felicidade floresce para a glória de Deus. Isso está no versículo de número 8, que diz: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Amém. O ramo enxertado em Cristo, como Paulo fala, porque nós fomos enxertados, não fazemos parte dessa videira, mas fomos colocados nela. Esse não só produz frutos, mas produz muitos frutos. Isso é em abundância.
Isso é fartura. Amém? Amém. Então, como uma árvore que se destaca num bosque, uma árvore florida de primavera, assim é um cristão neste mundo. Ele traz beleza para lugares que são horríveis. Eu me lembro que eu morava numa comunidade em Diadema chamada Fazendinha. Essa comunidade era uma comunidade muito feia. A gente morava numa casa de madeira, de palafita, né? E tinham algumas pessoas que moravam ali junto com a gente, mas uma delas era uma pessoa que tocou minha vida de tal maneira que era uma pessoa cristã. E ela, independente do que ela passava, ela tinha uma felicidade plena que constrangia as pessoas. Dessa mesma maneira, dessa mesma perspectiva, aquele que está em Cristo e produz muito mais que em abundância é diferente da falsa felicidade segundo o mundo, que está em reter, em ter para mostrar para o outro. E muitas vezes é ter o que não pode para mostrar para pessoas que nem conhecem. Verdade. Não é verdade? Então, quando nós temos uma felicidade em Cristo Jesus, ela na verdade testemunha da glória do Pai. Nós recebemos de bom grado e assim testifica que nós somos servos. Somos felizes porque vivemos em Cristo Jesus. Muitas pessoas já me perguntou andando pelos corredores onde quando eu trabalhava no quartel, falava, cara, você, sei lá, você anda rindo. Eu falei, eu não estou rindo. Você anda com um semblante de feliz. Eu falei, mas eu não posso ser feliz. Ele falou, um até me perguntou, você é cristão? Porque, cara, você tem uma paz. Eu falei, cara, a paz do Espírito. Porque mesmo em meio à infelicidade, mesmo na luta, o Senhor traz paz para o nosso coração. Amém. Em Marcos 11, 12 ao 14, é um momento em que Jesus, ele com fome, andando com seus discípulos, encontra uma árvore. Essa árvore é uma figueira. E no momento que ele encontra essa árvore, ele começa a procurar algo para comer, um figo ali naquela figueira. E ele procurando, abrindo as folhas, ele não encontra nada que o alimente. Não sei se vocês conhecem sobre figueira, mas a figueira, primeiro ela dá o seu fruto para depois dar as suas folhas, as suas folhagens. Nesse caso, a árvore que Jesus começou a procurar ali, o figo, ela já estava em um nível de produção, ela teve fruto de fato, mas ela não tinha. Ela tinha passado um momento de trazer o seu fruto. Ela só tinha beleza. Ela só tinha beleza. Ela só tinha aparência, mas sem essência. Ela só tinha algo que iludia as pessoas. E lendo Marcos, o Senhor me ensinou algo. Que eu não tenho que aparentar ser feliz. Eu tenho que, de fato, ser um homem feliz nele. Amém. Eu não tenho que aparentar para o outro, mostrar para o outro que eu tenho um fruto, que eu sou algo. Não, eu tenho que ser de fato. Eu não tenho que chegar numa igreja, sentar num banco, porque eu sei, gente, isso é forte. Mas tem pessoas que estão mais próximos do céu que vai chegar no banco de uma igreja. Um banco de uma igreja, outros, um púlpito. Mas de fato não tem um relacionamento. Não tem aquilo que o Senhor fala, que é o fruto, que vai trazer inspiração para vidas serem alcançadas. Transformação. E isso não é para reter, é para que o Senhor seja glorificado. Amém. A terceira verdade, para finalizar, é que a verdadeira felicidade nasce da obediência a Cristo. Amém. Isso está no versículo de número 10, que diz: quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Olha que coisa maravilhosa, gente. Novamente o Senhor usando o imperativo. Usando aqui, permaneça no meu amor, ou seja, obedeça aos meus mandamentos. Jesus, ele dá um exemplo de permanecer no amor de Deus. Ele foi obediente, e obediente até a cruz. E a felicidade, o resultado da felicidade de fato, é viver a vontade de Deus e não a minha vontade. E não a minha vontade. A Carol, ela disse algo nos cultos passados,
que é o que eu estou vivendo hoje, e eu glorifico a Deus, porque ela tinha dito que se ela soubesse que viver de fato a vontade de Deus, ela já tinha vivido há muito tempo. Ela não tinha aqui deixado de se submeter àquilo que o Senhor tinha preparado. E eu falo a mesma coisa, porque hoje eu tenho vivido algo que é de fato uma felicidade verdadeira, uma felicidade plena. É pedir para o Senhor desde de manhã: Pai, por favor, deixa eu fazer a tua vontade. Eu não quero colocar o Senhor dentro da minha agenda. Eu quero estar disposto a fazer aquilo que deve ser feito, segundo aquilo que o Senhor quer, no local onde o Senhor quer. Eu preguei, o último sermão que eu preguei na escola foi sobre Moisés. Moisés não. Foi Noé. E Noé, como eu havia dito lá, ele ficou 100 anos fazendo a arca para utilizar ela 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Acabou o momento, a água baixou, Noé saiu da arca, os bichos saíram e ele não voltou para a arca. Mas eu teria dificuldade, eu fiquei 100 anos fazendo a arca. Eu ia ter dificuldade, eu ia me apegar a arca. Eu ia fazer da arca uma vez. Então, nós temos essa dificuldade como seres humanos em obedecer, porque somos pessoas que temos relações e prazeres com coisas que são materiais. E nós temos que, em nome de Jesus, pedir para que o Senhor nos ajude a obedecer aquilo que Ele quer. Charles Spurgeon, ele diz: aquele que tem Cristo em seu coração é mais feliz do que aquele que tem o mundo inteiro em suas mãos. E eu peço que os irmãos tenham esse momento de oração e sobre essas 3 verdades, que foi permanecer, florescer para a glória do Senhor e de fato obedecer a Cristo, que a gente possa pedir a ajuda do Senhor para realmente fazer essa vontade dele. Peço que os irmãos fiquem à vontade para orar. O senhor quer começar? Pode começar. Posso começar? Licença. Então, vamos orar e pedir a ajuda do Senhor nessas áreas em nossas mãos. Pai querido,